Fala, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Patrick Guedes e eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas antes disso, eu gostaria de te fazer um pedido. Deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário dizendo o que Deus falou no seu coração e não se esqueça de se inscrever no canal. Amém? Essa mensagem ela nasce enquanto eu estava meditando com o Senhor, pedindo ao Senhor o que o Senhor queria falar conosco. Então ele me lembrou da história de Elias e quando ele foge e fica se escondido numa caverna. Mas Deus me chamou a atenção em alguns pontos da mensagem, alguns pontos do que foi escrito. E eu gostaria de compartilhar com você. Essa mensagem ela está em 1 Reis 19, em vários versículos. Então vamos começar, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Existia uma rainha, Jezabel, e ela fala que vai matar Elias. Então vamos ler o que está escrito aqui. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Esse primeiro ponto é interessante porque Elias ele mata os profetas de Baal, porque os profetas de Baal eles adoravam um outro Deus. Então Elias provoca eles e mata todos eles porque Deus deu uma direção para Elias. E Elias vai e a cumpre, mas logo em seguida vem uma retaliação. O inimigo ele tem tentado contra a tua vida porque você tem se posicionado naquilo que Deus te chamou para fazer. E os inimigos vêm, muitas vezes dá medo. Mas o que eu quero falar aqui é as palavras que têm saído da nossa boca e as palavras que foram proferidas contra nós, elas não vão ter o poder de fazer o que eles querem. Jezabel falou que ia matar Elias. E Elias teve medo e fugiu. Essas palavras têm saído da boca de algumas pessoas contra você. Que você não é capaz, que você não pode fazer. Eu não sei quais são as palavras que foram colocadas na tua cabeça desde pequeno. E isso tem tentado te paralisar hoje. Mas o que Deus quer falar com você hoje é que elas não vão mais ter poder de te paralisar. Mas devemos tomar muito cuidado com o que está saindo da nossa boca. Porque muitas vezes os nossos pais, algum tio, algum parente, alguém falou algo para você e você tem colocado essas palavras contra outras pessoas, tem colocado isso adiante. E isso tem que ser quebrado. Devemos tomar cuidado com o que está saindo da nossa boca. Porque Jezabel proferiu que ia matar Elias. Mas veja o que Elias também fala sobre ele. A oração que ele faz ao Senhor é o seguinte: orou pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados, que já morreram. Veja que Elias mesmo pede para morrer. Elias coloca uma palavra, ele profere uma palavra ruim contra ele mesmo. E nós devemos tomar cuidado porque as palavras que a gente diz é o que vai colocar no nosso futuro, o que vai nos levar ao nosso futuro, a gente. Sabe? Essas palavras elas têm que tomar muito cuidado porque as palavras têm poder, nós sabemos disso, mas e no momento de raiva? E no momento que o inimigo se levanta contra nós? E no momento da tentação? Quais são as palavras que nós estamos falando? Quais são as palavras que têm saído da nossa boca? Sabe, Jesus fala que no momento do alimento, ele fala não é o que a gente coloca na nossa boca, mas é o que sai dela. O que tem saído da tua boca? Quais são as palavras que você tem falado para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus parentes? Quais são as palavras que você tem dito sobre você mesmo? Pois essas palavras estão ditando a sua vida e muitas vezes nós nem percebemos. Então devemos tomar muito cuidado com isso. O Senhor queria chamar a atenção para isso, para as palavras. Quais são as palavras que temos dito? Amém? Mas outro ponto que Deus me chamou muito a atenção é o seguinte. Durante o texto, eu reparei numa coisa, que fala o seguinte, no versículo 5. Então ele se deitou debaixo do pé de Giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Esse é um ponto interessante. Elias estava com medo, estava fugindo do que Deus tinha chamado para ele. Ele ficou com medo de uma mulher, de uma rainha. Mas Deus o supriu.
O anjo do Senhor continuava o suprindo em todo momento, e é isso que Deus quer te chamar a atenção. No meio de tudo que você tem vivido, Deus tem colocado anjos à tua volta, tem te colocado proteção, Deus tem te suprido, Deus tem te direcionado. Deus colocou pessoas à tua volta para te ajudar nessa caminhada, tem colocado palavras à tua volta, mas nós temos dado ouvido ao quê? As palavras que já foram proferidas contra a nossa vida, palavras ruins ou a palavra que o Senhor tem dito sobre nós. É isso que nós devemos prestar atenção. Qual as palavras estamos dizendo, mas quais as palavras que estamos ouvindo também. Quais as palavras que têm ficado em nossa mente. A palavra de Deus diz que devemos meditar na palavra. Então devemos meditar nisso aqui, mas o que estamos meditando? Nas palavras de Deus ou nas palavras que alguns homens podem ter dito contra você? É isso que Deus tem chamado a atenção. Devemos estar focado e viver assim como Jesus diz, viver das palavras que saem da boca de Deus, pois elas são a verdade. É elas que vão nos dar força no momento ruim. Sabe, Deus tem te suprido no meio de toda essa dificuldade, no meio de tudo que você tem passado, mas isso tem um propósito. Sabe, Deus não faz nada ao acaso. Deus tem um propósito na tua vida. Sabe, tem um caminho que continua aqui assim, porque a segunda vez o anjo aparece para ele e tocou mais uma vez e disse: levanta-se e coma um pouco, mas do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Tem um caminho a ser seguido, gente. Tem um caminho que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. E Deus tem te suprido para que a gente consiga percorrer este caminho. Deus deu um chamado na tua vida, Deus tem colocado palavras na tua vida, mas Ele tem suprido para que a gente suporte todo o processo, porque é doloroso. Muitas vezes vamos ter medo, muitas vezes vamos querer parar. Assim como Elias se escondeu numa caverna, Deus tem perguntado para você por que você tem estado escondido. Essa palavra, muito tempo atrás, ela me tirou da caverna, porque muito tempo atrás eu não queria nem ir numa igreja. Eu lia a palavra, eu vivia sobre a palavra, mas eu não queria participar de uma igreja. Até que um dia, Deus me lembra dessa palavra, porque em um dia Ele me disse: por que você está escondido? E essa é o que eu quero dizer para você: por que você está escondido? Por que você está deixando o medo te paralisar? Por que você está deixando as palavras de outras pessoas paralisar você? Tudo bem, existem palavras que te machucaram, mas Deus tem te curado. Deus quer tratar você, mas só existe uma maneira disso ser tratado. É você se levantando, se colocando à disposição e ir na frente. Você continuar correndo o caminho que foi colocado para você. O processo é doloroso, mas Deus está com você. Deus tem te suprido, Deus tem falado com você. Deus tem te enchido do próprio Espírito para que você percorra o caminho. Então a pergunta que você deve se fazer é: por que está escondido numa caverna? Quando na verdade já era para você ter saído dela. Já era para você estar pregando o Evangelho, já era para você estar exercendo o seu chamado. Sabe, não é sobre o quão grande é o seu chamado, mas é o quanto você está disponível para Deus. Sabe, temos que entender isso. É viver debaixo da palavra de Deus, viver do que Ele quer e não do que nós queremos. Não são sobre números numa rede social, não são sobre números de visualizações, não é sobre fazer um vídeo perfeito, não é sobre fazer uma grande palavra, mas é sobre viver o que Deus tem te direcionado, pois isso é o preparo. Isso é o preparo para viver tudo que Ele tem para nós. Entende? É isso que eu quero falar conosco. Mas o Senhor, Ele continua na vida de Elias aqui falando, e mais à frente o texto ele vai continuar, tem muitas coisas que vão sendo faladas, mas o que me chamou a atenção é que Deus fala para ele sair da caverna e fazer o caminho de volta, mas nesse caminho de volta era para ele ungir reis e para ele chamar Eliseu para ser o seu profeta, para ser o profeta que iria substituir Elias. E é isso é o que Deus tem mais colocado nos nossos corações, é sobre os filhos que estão perdidos. Existem muitas pessoas ali fora, gente. Existem muitas pessoas que estão precisando do que você tem aí dentro, do que Deus depositou aí dentro de você. Mas algumas palavras têm tentado te paralisar, e é isso que Deus está te chamando a atenção. Não deixe essas palavras continuar te paralisando, mas ouça as palavras de Deus sobre a tua vida e faça o que Ele te chamou para fazer, porque existem vidas que estão dependendo do teu chamado, estão dependendo do que você se posiciona. Devemos nos posicionar.
com Deus. Deus tem te suprido para isso, porque tem pessoas lá fora, irmãos lá fora que estão se perdendo, que estão morrendo. Se isso não doer em nossos corações, para que estamos aqui? Para que fazemos o que fazemos? Não é sobre nós, o evangelho nunca foi sobre eu, mas sempre foi sobre nós todos, em unidade, nós como irmãos, como corpo de Cristo. Então Deus está chamando a atenção para isso. Até quando vamos deixar muitas pessoas lá fora morrer, muitas pessoas se perderem, porque nós não temos a coragem de nos posicionar? Chega de se esconder, chega de ficar numa caverna com dó de nós mesmos. Cara, o mundo está aí, a aflição vai vir, o mundo terá aflições, mas fique em paz. Jesus venceu o mundo. E é por isso que Ele te chama para fazer o caminho. Porque Ele já depositou dentro de você toda a força, Ele já te deu o próprio Espírito. O Espírito Santo vive dentro de nós, como nós ainda não estamos posicionados para isso. Como ainda estamos parados, não dá mais. Chega disso, temos que fazer o que Deus colocou em nossos corações. Se você é bom em pregar, pregue. Mas não importa se você se acha bom, porque se Deus te chamou para pregar, Ele te supre. Se você canta, se você é bom na mídia, se você sabe fazer alguma coisa, Deus tem te chamado para isso. Faça, não espere fazer o melhor, não espere que vai ser perfeito. Só faça, só comece, esse é o importante. Sabe, eu nunca vou me esquecer, quando eu comecei a gravar o primeiro vídeo pro Instagram, eu não sabia fazer nada e continuo não sabendo fazer muita coisa. Mas eu me posicionei e, cara, eu recebi mensagens de pessoas que eu nunca vi na vida. Essas pessoas chorando, falando que a mensagem falou no coração dela, que era o que ela precisava ouvir naquele momento. E aí eu entendi. Cara, não é fazer um vídeo perfeito, não é sobre se eu vou engasgar aqui, se eu vou fazer uma palavra perfeita, se vai ser algo incrível. E, cara, não é sobre isso, é sobre pessoas. É sobre pessoas que estão lá fora, pessoas que estão precisando de nós. Porque Deus é depositado dentro de nós. Do que adianta falar, Senhor, encha-me da Tua presença e ficar retido isso? Não é para reter, é para transbordar na vida das outras pessoas. Deus nos enche, então nos esvaziamos, depositamos na vida da outra pessoa aquilo que Deus nos encheu para podermos sermos mais cheios de Deus. Entende? Não é sobre eu, mas é sobre nós. Entenda isso. Não precisa ser perfeito, só precisa ser feito. Deus quer isso de nós. Se posicione, vá à frente, luta, porque o Senhor coloca anjos à nossa volta para lutar conosco. O Senhor vá à frente lutando conosco. Se vivermos debaixo da presença dEle, seguindo a direção que Ele nos deu, Ele vai continuar nos suprindo. Entenda isso. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Essa é a mensagem que tem ardido no meu coração. Devemos nos posicionar porque tem muita gente lá fora se perdendo. Então, se posicione. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço pelo que o Senhor vai fazer através dessa mensagem, porque essa mensagem vai fazer muitas pessoas saírem de suas cavernas. Não porque eu estou falando, mas porque o Teu Espírito colocará no coração delas a mensagem que elas precisam se posicionar, que elas precisam fazer. Em nome de Jesus, Pai, quebre todas as barreiras que estão tentando impedir os Teus filhos de se posicionar. Toda palavra dita contra eles, toda palavra de maldição dita contra eles, que seja quebrada neste momento, em nome de Jesus. Pelo poder e na autoridade que tem no Teu nome, Pai. O Senhor tem nos chamado porque temos filhos perdidos, tem seus filhos perdidos, nossos irmãos estão lá fora. E isso tem que arder cada vez mais em nossos corações, queimar em nossos corações e ir atrás deles. Não podemos mais perder tempo, o inferno não tem perdido tempo, ele tem tentado destruir todos nós. Mas o Senhor tem colocado pessoas, o Senhor tem posicionado pessoas para ir atrás dos filhos que estão perdidos, Pai. Então, em nome de Jesus, nos capacite, nos dê dons, talentos, mas não para nós, mas para que seja dito aos nossos irmãos, aos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro e já te agradeço pelo que o Senhor fará.